Olá, meu nome é Maria Vitória Espíndola de Sá, eu sou aluna do curso de Biotecnologia da UFPB e essa é a terceira videoaula de Química Orgânica 2 com o professor Luiz César. Nessa videoaula eu vou falar sobre dois temas principais, que é a reação aldólica e a reação de adição, onde na aldólica eu vou falar sobre os principais mecanismos, que tem o mecanismo de enol e o mecanismo de enolato. E na reação de adição, vou falar na adição de hidrogênio, de halogênio, de haletos de hidrogênio e de água. Bom, a reação aldólica ela é uma reação muito importante na formação da ligação carbono com carbono na química orgânica. E ela foi descoberta de forma muito independente pelo químico russo Alexander Borodin no ano de 1899, ou no ano de 1869, e também pelo químico francês Charles Adolphe, não sei como é que fala, em 1872. Bom, basicamente, essa reação ela consiste num ataque nucleofílico que vai envolver dois compostos contendo carbonilo, contendo um enolato de um aldeído ou de uma acetona, sobre um carbonilo de outra molécula com aldeído ou com acetona na forma de um novo composto beta-hidroxialdeído, que é basicamente um composto chamado beta-hidroxicarbonilo. Ou também pode ser realizado com compostos que são mais conhecidos como os aldóis, que é basicamente um aldeído mais um álcool, ou com uma beta-hidroxetona. E esses experimentos também são originais e para eles eram utilizados os aldeídos. Então, por exemplo, uma reação aldólica ela tem sido muito usada na produção de larga escala na commodity química de pentaeritritol. Então, se o produto da adição aldólica ele vai perder uma molécula de água, ou seja, ele vai ser desidratada, o produto final vai ser um aldeído ou uma acetona alfa-beta insaturada. Então, basicamente, isso é chamado de condensação aldólica. Então, aqui tem uma foto, basicamente explicando. Na junção do aldeído mais a acetona, vai formar no final um aldeído ou uma acetona beta insaturada. Então, basicamente, o aldol, que vai ser o reagente A, ele é um produto de uma reação aldólica quando se leva a cabo a baixa temperatura. Então, sob uma baixa temperatura, se chega a esse produto. Então, se a temperatura ela é elevada, vai se obter um aldeído beta insaturado, que é o resultado dessa experiência, e que ele vai ser eliminado e vai eliminar uma molécula de água. Então, esse aqui do lado é basicamente o aldol, é a molécula do aldol. Então, aqui, ó. A reação aldólica ela vai basicamente unir duas moléculas que são relativamente simples. Só que vai unir uma simples em uma mais complexa. Então, a complexidade ele vai surgir por causa de dois novos centros estereogênicos que vão ser formados no carbono alfa e beta do aldol, e vai ser marcado com um asterisco do lado, como um esquema, que eu vou mostrar na próxima foto. Então, basicamente, na metodologia moderna, ele é capaz não só de permitir que as reações de aldol prossigam, tenham continuidade, e tenham alto rendimento, mas também que vai controlar tanto a configuração absoluta como a relativa desses estereocentros. Então, é basicamente essa habilidade em sintetizar seletivamente os estereoisômeros, que é muito importante porque esses diferentes estereoisômeros podem ser propriedades químicas e biológicas muito diferentes umas das outras. Então, aqui tem a foto em que vai juntar o enolato mais o aldeído. E no final, tem aqui, ó, aquela ligação carbono-carbono, que é o aldol. Nesse lugar aqui. Então, é basicamente isso. É uma estrutura bem simples, com uma complexa, que vai formar o aldol. Então, aqui.
Basicamente, essa reação aldólica, ela vai acontecer, como eu falei antes, através de dois mecanismos. Um vai ser o mecanismo de enol e o outro de enolato. Então, aqui, as reações aldólicas elas podem prosseguir através de dois mecanismos fundamentalmente diferentes. Um dos compostos de carbonilo, como os aldeídos e acetonas, eles podem ser convertidos em enóis ou estéreis de enol. Então, essas espécies elas são nucleofílicas no carbono alfa e podem atacar especialmente os carbonilos protonados reativos, como os aldeídos protonados. Então, esse mecanismo enol, ele é basicamente chamado de mecanismo enol. Então, os compostos carbonilos, sendo eles ácidos, sendo eles carbonos ácidos, eles podem também ser desprotonados e formando os enolatos, que também são muito nucleofílicos, são mais nucleofílicos do que os enóis ou os éteres. Então, começando pelo mecanismo enol, basicamente, quando um catalisador ácido ele é usado, vai acontecer, na etapa inicial, basicamente uma tautomerização, que vai ser catalisada por um ácido desse composto carbonilo para o enol. Então, o ácido também ele vai servir justamente para atacar o grupo carbonilo de outra molécula através da protonação e vai tornar ele extremamente eletrofílico. Então, o enol ele é eletrofílico no carbono alfa e vai permitir com que esse ataque aos compostos carbonilos seja basicamente conduzindo o aldol depois da protonação. Então, isso basicamente vai desidratar e vai levar esses compostos a se tornarem insaturados. Então, aqui, ó, tem basicamente um esqueminha que vai mostrar essa autocondensação catalisada pelo ácido de um aldeído. Então, primeiro tem o mecanismo da catalisação, que eles vão utilizar o ácido para poder acontecer a reação mais rápida. Depois vai acontecer a hidratação, ou seja, entra uma molécula de água. Entra não, no caso sai, já que a desidratação vai sair uma molécula de água. Então é basicamente assim o mecanismo enol. E agora o mecanismo enolato. Basicamente usando também um catalisador, só que diferente do outro, vai ser uma base moderada. Então, um íon hidróxido ou um alcóxido. Nessa reação aldólica vai acontecer basicamente através de um ataque nucleofílico, onde o enolato, que está estabilizado por ressonância, vai ser atacado no grupo carbonilo vai atacar o grupo carbonilo de outra molécula. Então, o produto disso tudo vai ser um sal alcóxido, vai ser o produto do aldol. Então, o próprio aldol, ele vai ser formado e logo em seguida ele vai ser submetido a uma desidratação semelhante à outra, que vai resultar num composto carbonílico insaturado. Então, aqui, ó, tem o esqueminha que vai mostrar o mecanismo que eu falei. Então, é bem simples com relação à reação aldol, porque a mesma reação da anterior ela vai ser catalisada por uma base de um aldeído, meio que nela mesma. Então, vai ser catalisada utilizando uma base. Então, a base utilizada é essa daqui. E em seguida, vai acontecer também a desidratação. Então, ele vai perder uma molécula de água. E isso basicamente acontece com muita frequência. E é basicamente em um passo só, então é bem rápido. Então, falando agora sobre o modelo de Zimmermann-Trexler, basicamente existem muitas formas complexas de serem realizados esses mecanismos, só que basicamente no ano de 1956, o Zimmermann-Trexler e o Trexler, porque não são duas pessoas, eles propuseram que algumas reações aldólicas que estão em estado de transição de 6 membros vão ter uma conformação em forma de cadeira. Isso até agora é conhecido como modelo Zimmermann-Trexler. Então, basicamente, esses enolatos com a configuração E, eles vão resultar
um antiproduto. Só que diferente do outro, né? Os enolatos na conformação Z vão resultar produtos sim. Então, dá para ver que a geometria está totalmente inserida nisso e que muda muita coisa. Então, esses fatores que controlam a seletividade são basicamente a preferência da colocação desses substituintes equatorialmente, no caso, assim, tipo paralelo, nos estados de transição de 6 membros, justamente para evitar a alteração sim-pentanato. Então, ó, basicamente, a configuração E e Z, eles vão se referir à reação da estereoquímica cis e trans entre o oxigênio do enolato e também tendo o contra-on positivo. Então, o grupo maior ele vai ter prioridade no carbono alfa. Então, na realidade, apenas alguns metais, como o lítio e o boro, eles seguem de forma confiável. Então, é bem neutro, não acontece nenhum problema. E justamente utilizando esse modelo do Zimmermann-Trexler, então acontece muitos casos em que o resultado estereoquímico da reação ele pode ser imprevisível. Então aqui, como tem nessa imagem, a diferença da conformação, aqui ó, tem a conformação Z e E, vai, utilizando uma ou outra, vai trazerem produtos diferentes. Um aqui vai ser anti e o outro vai ser sim. Começando agora a falar sobre as reações de adição, basicamente as reações de adição, como o próprio nome diz, é basicamente uma reação que vai ser adicionado a algum composto, algum átomo, algum elemento, no caso, a uma molécula orgânica. Isso vai acontecer principalmente quando os compostos eles são insaturados. Então, um exemplo disso são os alcenos, os alcinos e os alcadienos. E isso vai acontecer principalmente nele, justamente porque quando a reação de adição ela vai ocorrer, a ligação π entre os dois átomos, eles vão, que foi realizada, vai transformar a ligação dupla ou tripla, vai ser quebrada, e os íons, eles vão se compartilhar, eles vão, tipo, meio que se dispersar, e antes vão passar a ser compartilhados por meio de uma ligação covalente, ou seja, uma sigma. Então, onde antes era uma ligação dupla ou tripla, vai passar a ser uma ligação sigma. Então, como tem um exemplo aqui, tem um composto, uma ligação entre dois carbonos dupla, mas esse exemplo aqui, o AB, vai quebrar e vai meio que dispersar e vão ficar 3 ligações sigma. Então, ó, basicamente existem 4 tipos de reações de adição. Tem a adição de hidrogênio, que é chamada de hidrogenação. Tem a adição de halogênio, que é chamada de halogenação. A adição de haletos de hidrogênio, que é chamada de hidrohalogenação. E a adição de água, que é chamada de hidratação, normalmente. Então, começando pelas adições de hidrogênio, a hidrogenação, ou também chamada de reação de Sebastien-Cederens, não sei como é que fala. Basicamente, uma molécula orgânica ele vai reagir com o gás hidrogênio H2 na presença de um catalisador, como, por exemplo, o níquel metálico, ou a platina ou o paládio. Esses são basicamente os mais comuns utilizados nessa reação. E os 2 oxigênios que estavam ali, eles vão ser ligados a cada um dos outros carbonos que estavam realizando a ligação π. Então, vai ter a quebra da ligação e os hidrogênios vão se ligar em cada carbono, como tem esse exemplo aqui. O níquel é utilizado como, só que é em pó, né, o níquel metálico, utilizando como catalisador, vai ser rompida essa ligação dupla e os hidrogênios vão ser ligados em cada um dos carbonos. Bom, agora falando da próxima, que é a adição de halogênio ou halogenação. A começar a falar sobre os halogênios, né, que são basicamente elementos da família 17 na tabela periódica. Então, assim que a halogenação ocorre, quando a molécula orgânica ela vai reagir com uma substância simples, que é formada por halogênios, basicamente o cloro, que são os principais, o cloro, o bromo ou o iodo, eles vão ser ativados pela luz. Então, basicamente, a luz, a energia, vai ser o catalisador. Essas reações vão produzir um dialeto vicinal, ou seja, que são 2 hidrogênios que vão ficar ligados a carbonos vizinhos. Então, aqui tem um exemplo.
tem aqui o halogênio com a ligação dupla. No caso, o halogênio é o cloro. Ele vai ser ligado com essa molécula aqui, vai ser quebrada a ligação dupla e cada um vai se ligar aos carbonos. É bem parecida, só que muda só a molécula que vai ser adicionada. Então, falando agora da adição de hidrogênios e de haletos, ou no caso de haletos de hidrogênios, ela é basicamente uma reação do hidrocarboneto com os haletos de hidrogênio, ou os haletos de hidrogênio HX, como pode ser tipo o H mais um haleto, o H mais um bromo, ou um cloro mais um bromo, mais um iodo. Então essas reações elas vão seguir a regra de Markovnikov. É russo, minha gente. Então, basicamente essa regra, ela vai dizer que o hidrogênio do haleto, de alquila, ele vai se juntar com o carbono da dupla ou da tripla ligação, em que o hidrogênio, em que é mais hidrogenado, então ele é mais propenso de acontecer. Então, vai acontecer uma maior quantidade de hidrogênios ligados a ele, enquanto o halogênio do HX, ele vai ser ligado ao carbono da dupla ou da tripla, que é menos hidrogenado. Então, tipo, tem uma preferência. Então, aqui do lado tá a foto desse russo, Markovnikov. Então, aqui tem basicamente o exemplo. A hidrohalogenação do etino aqui, que é esse hidrocarboneto aqui, ela vai acontecer de forma que o HX, ou que é o H ligado ao brometo, ele vai ser ligado ao carbono que é mais hidrogenado, ou seja, o carbono que tem mais hidrogênios. Então, tem aqui 2 hidrogênios, ele vai se ligar a ele, e o outro hidrogênio que está ligado a ele vai se ligar ao menos. Então, é basicamente essa regra. Falando agora da adição de água, no caso a hidratação, o último tipo de adição, ela é basicamente a adição da molécula de água a uma molécula. Então, também vai ser realizado na presença de um catalisador em meio ácido. Então, essa reação de adição ela também pode seguir a regra de Markovnikov, onde o hidrogênio de haleto, de alquila, na água, ele vai se juntar com o carbono da dupla ou da tripla, vai romper e cada um vai se ligar com o carbono mais e menos hidrogenado. Então, vai ter essa preferência novamente. Então, tem aqui o H, por ele ser mais eletronegativo, ele vai se ligar com o carbono que tem mais moléculas eletronegativas. Então, vai romper. Então, o H ele veio para cá porque só está ligado com outros hidrogênios. E a hidroxila vai ser ligada com esse aqui porque tem um CH3 aqui em cima. Então, é basicamente isso. Essa foi a minha videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima!